Olá, pessoal do Risoflora, tudo bem? Como que vocês estão, queridos alunos? Espero que bem, né? Ah, bom, hoje estou aqui para a gente ter uma aulinha de resolução de exercícios focada aqui nos exercícios do Enem, né? Separei uma lista de exercícios que eu tinha postado para vocês lá no Classroom, espero que vocês tenham tentado fazer. É uma lista de exercícios com exercícios de Enem sobre cinemática, né? Então, estão ali os últimos anos, assim, selecionei os exercícios mais interessantes para discutir aqui, né? Não são todos de cinemática que a gente vai fazer hoje, mas é grande parte dos exercícios que existem de cinemática. Então, assim, se tem algum tipo de exercício que cai, são esses que a gente vai resolver agora, ok? Então é muito bom vocês, tipo, verem a aula, depois tentar fazer de novo se não tinha conseguido e refazer, enfim, fazer bem feita essa listinha aí, porque para fechar essa área da cinemática, né? Se cai alguns exercícios são esses, você consegue fazer esse tipo de exercício, boas chances de vocês conseguirem resolver lá no dia. Deixa eu só reduzir minha tela, né? Ficar aqui no cantinho, enquanto a gente vê a nossa aula. E é isso aí, vamos lá então. Bom, esse primeiro exercício que eu separei aqui, né, é um pouquinho mais antigo, 2017. Só que ele é tão completão, eu gosto muito desse exercício. Ele demanda bastante habilidade aí na relação das equações horárias, né? Então, selecionei ele por causa disso. Tô esperando a tela aqui porque eu já sei o que vai acontecer, né? Mas vamos lá, vamos ler primeiro o exercício. O motorista atende chamada de celular e é levada à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes, que ocorrem em razão a seu aumento de tempo de reação, né? Então, se você está vacilando no celular, em algum momento você vai demorar, né, para perceber que tem que tomar uma reação, e esse tempinho a mais aí pode ser fatal, né? E a gente vai ver que realmente é horrível. Mexer no celular, com certeza, andar de carro não faz o menor sentido, né? Que era uma mania mais antiga, né? Hoje as pessoas já estão um pouco mais conscientizadas disso. Um pouco, mas que o Brasil é bem devagar. Vamos lá, considere dois motoristas. Um atento e o outro é brasileiro. Vamos lá. O primeiro é atento e o segundo utiliza o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. E em resposta... Até aqui o tempo correndo, deixa eu baixar. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento vai acionar o freio e ele estava com velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, na mesma situação, ele também estava a 14 metros por segundo, mas ele vai levar um segundo a mais aí até perceber que estava fazendo bobagem. Né? Então, qual que é a distância do motorista desatento percorre em relação ao motorista atento? Né? Então, algumas coisas aqui do enunciado, né? Antes da gente começar. Bom, uma dica até, né, de resolução. Leia um exercício igual eu li aqui, até com um pouco de desatenção. E depois você volta e lê com mais calma. E a partir daí a gente vai montando na cabeça o que está acontecendo e separando os dados também, né, fazendo uma tabelinha com os dados, para a gente poder utilizar depois. Né? Uma coisa que é interessante, que eu já vou citar logo de cara, que é a questão da resposta. Né? Muita atenção que a gente tem, então, duas situações, e o que a gente vai ter que pegar é a diferença do espaço percorrido entre os dois. Né? Não é o quanto o segundo percorreu ou quanto o primeiro percorreu, mas sim a diferença entre os dois. Então, muita atenção na resposta, que às vezes a gente chega lá na resposta e quer dar esse valor. E às vezes esse valor tem até no enunciado. Né? E só que é uma pegadinha, né? É para pegar o cara desatento, que mexe muito no celular. Bom, e da onde que a gente começa então, né? A gente vai começar da situação do primeiro cara. Vou separar, por isso que eu separei a tela aqui já, né? 1 e 2. E a situação do primeiro ou primeira motorista que temos aqui, né? Provavelmente é uma motorista primeiro, uma pessoa atenta. Ela começa o movimento, a gente vai marcar o começo desse movimento quando ela começa a desacelerar. A gente vai esquecer tudo que tem antes desse desaceleramento, porque é a partir daqui que pega a diferença, né? É aqui que tem um caminho diferente para os dois. Então aqui que me importa. Então todo zero eu vou definir quando começa a desaceleração. Então por isso que esse 1 metro por segundo ao quadrado, né? O aluno adora ver dado e jogar no exercício de qualquer jeito, né? A gente não vai usar na primeira situação, porque a aceleração a gente vai considerar a partir do momento que essa primeira motorista aqui vai começar a frear. Né? O motorista tenta então acionar o freio e ele estava com uma velocidade inicial, né, de 14 metros por segundo. Outro dado que a gente já tem aqui direto é o seguinte, ele vai parar, né? Então a velocidade que a gente vai buscar, né, a velocidade final aqui, né, do movimento é 0 metros por segundo.
Bom, isso para a primeira situação. Antes de resolver, a gente já pode até separar o que vai acontecer aqui no segundo caso, né? São duas coisas que vão acontecer aqui, né? O caso 1 e um momento 2 aqui, né? São dois momentos. O primeiro momento é enquanto você tá... a pessoa estava desatenta e ela acabou levando 1 segundo ainda acelerando. Então essa pessoa estava com uma velocidade inicial de 14 metros por segundo, só que ela tem uma aceleração positiva de 1 metro por segundo ao quadrado durante 1 segundo. Após esse instante aqui, esse momento, acontece uma segunda situação, né, em que com a velocidade, né, depois de ter acelerado aqui por 1 segundo, né, essa vai ser a minha velocidade inicial dessa segunda situação, né, ela começa a desacelerar aí igualmente, né, com uma aceleração de menos 5 metros por segundo, buscando frear, com uma velocidade final de 0. Só que aí a gente vai ter uma coisinha a mais aqui, né, que é essa velocidade inicial, que não é 14, é a velocidade inicial, que é a velocidade aqui depois dela ter acelerado por esse 1 segundo. Bom, o exercício já está aqui, né? Agora é só a gente voltar, aplicar as equações horárias e chegando na solução, buscando o quê, né? Isso que os alunos sempre reclamam. Ah, mas tá aí os dados, as equações eu sei, mas que equação que eu uso, como que eu uso e quando eu uso, né? Aqui no caso a gente não está buscando o espaço, estamos buscando o espaço que o 1 percorreu, o que o 2 percorreu, para depois subtrair um do outro. Então eu estou procurando o espaço, então a gente vai usar a equação do espaço. Então a gente tem dois caminhos, tá? Veja que aqui a gente não tem tempo, a gente não sabe o tempo que demorou para frear. Então a gente não pode aplicar direto no sorvetão e achar o espaço. Então a gente deveria primeiro achar pela equação da velocidade, né? V igual a V0 mais AT, o tempo, para depois jogar lá. Ou, que é o que eu vou fazer aqui, que é muito mais rápido, é a gente usar o Torricelli nesse caso. E o Torricelli porque o Torricelli é a equação do sem tempo, né? É a equação que te dá o espaço em relação à velocidade direto. Então temos aqui a equação do Torricelli. Vamos substituir os dados, né? A velocidade final é 0, é o que estávamos buscando aqui, né? Chegar em 0, parar. A velocidade inicial é 14 ao quadrado, mais, ou melhor, né? Já vou pôr um menos, por quê? Não é duas vezes a aceleração, e a aceleração é menos 5, então vai ficar menos 10, né? Menos 10, esse 2A aqui é menos 10, vezes o ΔS, que é o que eu estou buscando. Então esse menos 10 ΔS eu posso, né, mudar de lado da equação. E aí desse lado aqui direito vai ficar o 14 ao quadrado, que para os íntimos 196. Ou seja, o ΔS aqui é uma casinha decimal, aqui a diferença, né? 119,6 metros. Então olha só, né? Você percebe algum problema, você freia e mesmo assim você anda praticamente 20 metros, né? Para quem anda de carro aí tenta ter uma noção, né, do que seriam 20 metros para sua frente, para você ver como assim, o tempo de reação no trânsito ele é muito rápido, né? Tanto é que é mais ou menos essa aqui a distância que você tem que manter aí de um carro na frente, né? Para você ter um tempo de reação, frear, sem bater nele. E outra coisa mais importante desse exercício, né? 14 metros por segundo é mais ou menos perto, uns 40 e poucos quilômetros, é perto de 50 km por hora. Você vê que você ainda estando devagar, olha só o quanto você andaria, né? Bom, situação 2. Então, na situação 2, enquanto o primeiro já está lá freando, o primeiro cara deu uma vacilada de 1 segundo. Isso fez com que a velocidade dele aumentasse, né? Aumentasse para quanto? Eu acho que aqui, para resolver de maneira rápida, a gente poderia aplicar a definição de aceleração mesmo, né? Porque a gente tem o tempo. ΔS por ΔT. ΔV, perdão. Aqui é ΔV por ΔT. E ver quanto de velocidade ele aumentou, acrescentou ali na velocidade inicial dele, né? Que foi quanto? O ΔT vai para lá multiplicando e a gente tem 1 vezes 1, né? Aceleração vezes o tempo. Então, aumentamos a velocidade em 1 metro por segundo. Então, olha só que a gente já sabe que quando a gente for ver a situação 2, ele estava com 15 metros por segundo. E aí sim foi frear. Aqui a gente tem um problema a mais, né? Porque não é só aqui que a gente percorreu um espaço. A gente percorreu um espaço enquanto a gente acelerava. Então, a gente também vai ter que achar o espaço percorrido. Por qual caminho? Deixa eu pensar aqui. Lógico que dá para aplicar o Torricelli, só que eu vejo aqui que talvez não valha a pena o Torricelli não. Talvez o caminho mais rápido da gente ver aqui seja de fato o sorvetão, né? É só considerar que o espaço inicial é 0, então tira ele da conta. Então teríamos velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, o tempo ao quadrado, sobre 2. Então qual que é o S, né? Esse primeiro espaço que eu dei uma percorridinha aqui.
ele é a velocidade inicial vezes o tempo é de 1 segundo, a velocidade inicial 14, mais essa segunda parcela aqui, ó, a aceleração é 1, o tempo é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, vai ficar 1 sobre 2, né? E 1 sobre 2 é meio, né? Se você quiser pôr em decimal, afinal as respostas são todas em decimais, daria 14,5. E olha o que eu falei, né? Aí você, o aluno espertão, puta, já achei a resposta, né? Já olhou aqui, já viu ali, que dá a mesma coisa e já assinala o 14,5. Não, não é essa a pergunta, né? Por isso que está aqui o 14,5, para pegar o desatento. Bom, o que a gente tem que fazer então? Tem que somar com o segundo momento, né? Esse outro momento 2 aqui, quando você começa a frear, porque você continua percorrendo um certo espaço, né? Aqui eu vou usar o Torricelli aqui de novo para esse segundo momento agora. No Torricelli, v quadrada, blá 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 blá, né? A coisa que vai mudar é que, na verdade, do primeiro para o segundo é essa velocidade inicial, né? Que, na verdade, é de 15 agora e não 14. E 15 ao quadrado é 256. Então, vamos substituir os dados. Velocidade é 0, 15 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, né? Esse 2A vai virar menos 10, ΔS. Como eu falei, né? Aqui é 200. Olha, acho que eu falei bobeira, né? 256, não. Vamos até fazer a conta, mas é 225. Olha só, 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 mais um, 7. Mais 15, 225. Então, é de maneira análoga, né, do primeiro lá. Como era 196, virou 19,6, o ΔS aqui, então, é de 22,5. Mas veja, é uma situação aqui 1 e uma situação 2 que a gente percorreu, né? No total, o ΔS percorrido pelo tiozinho 2 desatento foi de 14,5 mais 22,5, que vai me dar 40 metros percorridos. E aí, assim, né? Qual que é a diferença, né, de percurso aqui? 40 aqui não, hein, gente? Desculpa. Aqui, na verdade, 14 mais meia, 23, dá 37, né? 37. Vamos viajando aqui, né? Somando errado, tá dando 40. 23, tá certo agora, 37 metros. E o que eu quero saber, né, no final das contas? Vou pôr de outra cor aqui. Eu quero saber a diferença, né, entre o motorista A e o motorista B. E aí o ΔSA menos o ΔSB opa, ao contrário, né? O B menos o A, afinal o B é maior. Assim, no fundo o que importa é o módulo, né? Tanto faz a ordem que você fizer a conta, vou pôr assim para dar positivo, mas é 37 menos 19,6. Né? E quanto que vai dar isso? 37, blá blá blá, 19,6. Empresta 1, dá 6, empresta 1, 16. Aqui vai dar 10, vai ser 4, 7, 1. 17,4 metros. 17,4 metros daria a letra E. Bom, enfim, é isso, né? Esse exercício. É um pouco longo, né? Complexo, mas justamente, né? Sempre cai um sobre usar as equações horárias, tá? Às vezes um pouco mais suave, um pouco tranquilo. A gente vai até fazer do que caiu esse ano agora, tá? E às vezes um pouco mais complexo, mas veja, são aplicações, né, da equação horária com situações, né, que vão se somando, né, o momento de uma velocidade uniforme com o momento de uma uniformidade variada, ou nesse caso, né, um acelerando, o outro freando, né. Então é uma situação assim longa, né, que você tem que acompanhar a história, né. Acho que a organização aqui, talvez fazer desenhos sobre o que está acontecendo, sabe? Faz um primeiro momento, depois faz um segundo momento, que um tá freando, o outro tá acelerando, e aí depois o outro começa a frear, sabe? São dicas aí para vocês resolverem esse exercício. Que de fato, sim, lógico, que quando você vem aqui ver eu fazendo, é muito mais simples, porque eu já fiz, treinei isso aqui antes, né? Para vir fazer da maneira mais redonda possível. Fazer um exercício nunca é assim tão, né, organizado, né? Mas é isso que a gente vai ganhando ao longo do tempo, essa organização. É o ponto-chave, eu acho, da matemática e da física, essa organização. Bom, vamos lá pro próximo. Esse aqui é desse ano, acabou de cair, né? Junto com as lágrimas de alguns alunos. Esse exercicinho. Ele também
demanda assim um pouco de atenção, que não é tão simples. Aplica a equação horária e vai, né? Porque normalmente a gente acaba fazendo muito exercício disso no ensino médio, né? Aplica a equação horária e vai embora, né? Porque o professor também está cansado, não quer explicar muitas coisas. E, aliás, essa parte cinemática é, né, nada estimulante, não tem muita relação com a realidade, né? Então, eu não sei porque tanto foco nisso também no ensino médio. Mas acabamos dando, né? Perdemos muitos alunos por causa disso. Enfim, vamos lá. Esse aqui é aquele lá que você foi contratado para sincronizar semáforos e conseguir fazer uma sincronização dos semáforos de forma que o motorista que seja liberado aqui no verde, né? Deu verde aqui nesse ponto zero aqui. Não precisa estar aberto os outros, mas na hora que ele for chegar no A, tem que abrir, tem que virar verde. Na hora que ele for chegar no B, tem que virar verde. Na hora que ele for chegar no C, tem que virar verde para ele conseguir passar. Sem parar em nenhum semáforo, para ele continuar acelerando, né? Uma coisa que, acelerando aqui, a gente vai ver que não, que ele vai continuar no movimento uniforme depois de acelerar, né? Mas vai continuar com uma velocidade sem frear, né? Uma coisa... Bom, vamos ler o enunciado, depois eu cito, né? Porque senão eu vou dar spoiler. Você está falando assim, né? Os semáforos estão separados de uma distância de 500 metros. Então daqui a gente já sabe, são 500 metros. Vou colocar para azul que eu gosto mais. Bueno. Tipicamente para aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Essa informação é muito importante aqui, né? Que a gente vai considerar que o carro está com aceleração normal, igual ao do exercício anterior, né? Notaram? Uma aceleração aí de 1 metro por segundo ao quadrado. Ok. Até atingir uma velocidade de 72 km por hora. Já vou anotar aqui, né? Que a gente vai atingir 72 km por hora. E aqui muito importante, para a gente transformar isso aqui em metros por segundo, né? A gente tem que dividir por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Tem que usar metros por segundo, é importantíssimo. Continuando, você deve ajustar os semáforos de modo que eles podem mudar para cor verde. Aqui que é o lance que eu queria chamar a atenção lá no início, né? Que isso vai acontecer quando você estiver a 100 metros do semáforo. Se você não considera que é a 100 metros do semáforo, você vai dar a letra E. E na verdade a letra D, a resposta, olha só. Mas então é a 100 metros do semáforo, né? Então a gente não tem que percorrer 500 metros e aí abrir. Sim, a gente tem que percorrer 400 metros e aí sim vai abrir o semáforo. Para que ele não reduzir a velocidade nesse momento, né? Para que ele não tenha que reduzir a velocidade. Então, qual que é o tempo que vai ter que abrir, né? O primeiro aqui, 0 abriu, 0 abriu. Então, qual que é o tempo que demora para o A abrir, depois para o B, depois para o C? Vai ter, lógico, um padrão, né? Do A para o B e do B para o C vai ser igual, né? Esse primeiro instante não vai ser igual porque a gente estava acelerando até virar movimento uniforme, até a gente atingir os 20 metros por segundo. Então, é daí que a gente vai iniciar. Primeira coisa que a gente tem que ver é quanto tempo e quantos passos se percorre na aceleração, no move. E aí depois a gente vai preenchendo o que sobra com o movimento uniforme, né? Então, primeiro instante, separa aqui, é quando a gente está no move, movimento uniformemente variado, e a gente está acelerando. E a gente tem que descobrir os dois, então não tem por que usar o Torricelli aqui, tá? Lógico que você pode usar o Torricelli, achar o espaço para depois achar o tempo. Não vale a pena, olha só. Porque a gente vai ter que ter o tempo mesmo. Então eu uso o Voateau de início para achar o tempo, né? A velocidade final é 20, a inicial é 0, porque ele estava parado no semáforo, mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, demora 20 segundos, né? Nesse primeiro trecho ali dele acelerando. Muito importante esses primeiros 20 segundos. Aí o aluno espertão já vem marcar, né? Nada a ver. Relaxa, calma, amigo. Vamos lá agora por espaço percorrido, né? Que aí você pode usar o Torricelli. Eu não sei, vou usar o sorvetão mesmo. Considerando que o espaço inicial e a velocidade inicial é 0, então a gente reduz a conta só um AT quadrado sobre 2, que vai dar a mesma resposta do Torricelli, que vai dar 200 metros, se não me engano. Vamos fazer a conta aqui. 1, que é a aceleração, vezes o tempo, que é 20 ao quadrado, sobre 2, né? Exatamente. 20 ao quadrado é 400. Dividido por 2, ele percorreu aí 200 metros acelerando. Vamos voltar para o desenho? Olha só, né? São 500 metros. Então eu percorri aqui, ó, 200 metros acelerando no move. E a partir daqui até o final vai ser o MU, o movimento uniforme, com os 20 metros até o final do movimento.
E o que a gente tem que achar, né? A gente tem que achar, na verdade, o tempo que demorou daqui até aqui. Até o primeiro semáforo aqui, né? Até o primeiro semáforo, até essa primeira posição que a gente começa o movimento uniforme, né? Quando a gente chega na velocidade lá que a gente queria, deu os 20 segundos. Só que a gente tem que pegar um trecho a mais, até quando? Até completar os 400 metros, né? Porque é nos 400 metros que a gente vai abrir o próximo semáforo. Né? Porque a gente tem que estar a 100 metros do próximo semáforo para abrir ele. Então, se eu já percorri 200 metros acelerando, para esse primeiro momento, o que me falta é descobrir quanto tempo vai me demorar para eu atingir mais 200 metros. Para aí é o tempo que eu abro o primeiro semáforo. E para a gente abrir mais 200 metros aqui, né, a velocidade é constante, que é os 20 metros por segundo. É simplesmente jogar na equação horária mesmo do movimento uniforme, que é o sorvete. E aqui, gente, ó, aquelas dicas, aquelas curiosidades. Veja, qual que é o espaço inicial? Eu posso considerar o espaço inicial sendo zero, afinal, eu preciso percorrer 200 metros. Mas se você quiser fazer no old school mesmo, do jeito que é montando a equação, qual que é o espaço inicial? O espaço inicial é 200 já. É 200 porque a gente começa o movimento aqui, né? Depois dele parar de acelerar, que ele já tinha percorrido 200. Mais a velocidade vezes o tempo. É lógico, né? Que no final dá na mesma. O que importa aqui é o ΔS. Se você quiser usar também a definição de velocidade, você vai resolver esse exercício da maneira idêntica. Você vai descobrir o tempo, né? É a mesma coisa. Mas qual que é o espaço aqui? Essa que eu estou procurando é quando eu atinjo os 400 metros, né? 200 mais a velocidade é 20 e o tempo. Esse 200 vai para lá subtraindo, eu tenho que andar mais ali, então, mais 200 metros, que é igual a 20t, ou seja, vai me demorar mais 10 segundos, né? Totalizando, então, 30 metros por segundo, a única resposta, 30 segundos só, né? A única resposta que daria é a letra D. Mas só pra gente confirmar, e é sempre bom fazer isso no Enem, porque vai que você errou, né? É assim, de quanto em quanto vai abrir os outros semáforos? Os outros semáforos vão abrir a partir de agora a cada 500 metros. Por quê? Porque eu tô aqui, ó, na posição 400. Eu preciso andar mais 500 para chegar na posição aqui também faltando 100 metros para abrir o próximo. Então, para achar quando B e quando C vão abrir, aí eu vou ter que usar 500 metros mesmo. 500 metros como espaço percorrido. E aí é a mesma equação, né? Eu vou usar aqui, ó, para vocês verem que tanto faz o caminho que eu percorrer, sempre chega na mesma resposta, vou usar a definição de velocidade. Né? Minha velocidade é 20, o espaço que eu vou percorrer é 500 metros. E qual que é o tempo? Joga aqui na equação da velocidade, 20 é igual a 500 sobre o tempo. Então, na verdade, estou dividindo 500 por 20, que é 25. Então, a cada 25 segundos vai abrir subsequentemente todos os semáforos, né? Então, por isso que dá aqui, né? Ó, 30 mais 25, depois mais 25, né? Batendo com a letra E aí. A letra D, né? Perdão. Como eu falei, ó, se não me engano, se você esquece aqui, ó, desse primeiro instante de considerar esse primeiro instante aqui, dele acelerando, se eu não me engano, dá a letra E. Então, são assim, tem alguns enunciados que são absurdos, né? Tipo essa letra C, como os números são todos redondos, né? 20, 500, 100, é difícil que dê um número quebrado, assim, né? Não tem como uma conta chegar nessa resposta, né? Então, são respostas assim, absurdas. Excetuando as respostas absurdas, né? Sempre tem uma alternativa, assim, pegadinha, que tá ali pra... Putz, se ele fez errado aqui, é onde ele vai errar. Então, esses dois exercícios que eu fiz, ó, são muito completos, são exercícios ótimos para vocês refazerem e depois pegar outros exercícios de outros anos, 2018, 2019, que eu não usei, porque em todo ano, em todo Enem, o Enem oficial, o PPL, agora tem o digital também, sempre cai a mesma coisa. Sempre cai um exercício mais teórico de analisar como esse daí, né, que eu vou mostrar agora, analisar uma trajetória, e o outro exercício sobre conta mesmo, sempre cai, de usar a equação horária. Então, a sugestão é depois você pegar outros exercícios do Enem aí e fazer os outros, né? Para ver se você está bem de equação horária. Exercício nunca é demais. Bom, isso aqui é de análise de trajetória, né? Porque talvez para algumas pessoas seja mais complexo até essa parte aqui, né? Tem gente que vai muito bem nas contas e na hora de analisar a trajetória se complica e vice-versa, né?
E tem gente que se complica sempre. 100% do tempo. Vamos lá. Um foguete viaja em espaço sideral com propulsores desligados. Propulsores, então, é o jatinho que ele solta aqui, né? Imaginar que se ele está parado, está no espaço parado, ele vai continuar parado, né? Inércia. Se ele está com uma velocidade v para a direita, ele está com um movimento inercial, então ele só andaria em linha reta aqui para a direita, né? Qual que é o lance? É que se eu soltar o propulsor, a tendência do foguete é ir para baixo, né? Você joga a matéria para trás e isso faz com que o foguete venha para baixo aqui, então. Joga a matéria para cima, né? E o foguete vai andar para baixo. E o que vai dar no final das contas, né? Vou terminar de ler aqui, né? O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A. Então, ele estava indo em movimento inercial, né? Para direita, para direita, para direita. E aí ele aciona o propulsor. Vai acontecer alguma trajetória aqui. E aí ele vai desligar, né? Como que ele fala aqui, né? O piloto aciona os propulsores para alterar o movimento quando passa por A. E os desliga quando o movimento de sua velocidade final é superior à raiz de 2v. O que ocorre antes de passar pelo ponto B. Né? Considere as interações expressivas. Esse exercício aqui a gente não precisa muito pensar nesse raiz de 2 aqui, né? Ele tem um significado, lógico, né? Porque raiz de 2 é basicamente assim, né? Quando dá raiz de 2v, é porque na diagonal aqui, ele tem a mesma velocidade nos dois pontos, né? Na horizontal e na vertical, então aqui daria raiz de 2v. Né? É a diagonal de um cubo, né? Mas assim, no fundo não precisa se atentar a isso não. É só uma análise mesmo do movimento que vai acontecer, né? Sabendo que então ele vai acelerar para baixo. Já que ele aplica o propulsor, ele vai acelerar para baixo. E o que vai acontecer então, né? E é importante que ele desliga esse propulsor depois de B. Então o que acontece, né? Depois de B. O que a gente tem que entender é o seguinte. O que acontece quando a gente tem um movimento assim, né? Duplo, né? Um movimento na horizontal e na vertical. Quando os dois são movimento uniforme e quando um dos dois é movimento uniformemente variado. Que é o caso aqui desse início, né? Que ele acelera para baixo. Né? Acontece coisas diferentes. Esse caso aqui, ó, que quando a gente põe uma força para baixo aqui, ele é muito similar, na verdade, né, igualzinho o que acontece no lançamento oblíquo, que quando a gente lança um objeto em diagonal, ele vem para a direita com a inércia, né, com velocidade constante, só que ele tem a gravidade puxando ele para baixo, ou seja, acelerado. Na vertical, então, é uniformemente variado. E o que acontece aqui, então, uma parábola, não é? É exatamente isso que vai acontecer. Ele está indo para a direita com movimento uniforme, só que ele acelera para baixo. Então, vai descrever uma parábola aqui para baixo. Só que acontece, antes de chegar no B, ele para de acelerar para baixo. Então, ele mantém a velocidade dele constante. Nos dois casos, né? Na horizontal e na vertical. Então, a parábola para de acontecer. Porque a parábola só acontece porque é acelerado para baixo, né? Por isso que dá esse desenho de parábola. Mas se for igual, né? Pensa, se você pegar um objeto e empurrar para a direita e para baixo com a mesma força, o que vai acontecer? Eles vão andar em diagonal, né? Esse movimento inercial vai vir assim numa linha em diagonal para baixo. Então, após um instante antes de B, vai vir numa linha reta esse movimento. Vou tentar apagar e tentar fazer bonitinho, mas a alternativa ali acho que você já deve ter visto. Até por mais para baixo vocês darem uma olhadinha e já ir pensando qual alternativa vai dar isso, né? Então, primeiro uma parábola. E aí, em algum momento, vem numa linha reta. Sim, né? Meu desenho é meio tosco, mas olhando aqui a melhor alternativa, de fato, é a letra C, né? Mais ou menos assim. Ó, por que não é os outros, né? Esse aqui é se fosse um movimento uniforme sempre, né? Se ele já tivesse com uma velocidade também para baixo, V. Se aqui fosse V para baixo. Aí, o movimento uniforme nas duas direções vai dar uma linha reta mesmo. Não é o caso. Esse daqui... Só se alguém freasse o objeto, né? Porque ele para de andar para baixo, ele só vai para a direita. Então teria que ter alguém freando. Não é o caso. E a mesma coisa da D, né? Porque é uma curva e aí ele só vem para baixo, ou seja, alguém freou ele aqui pela direita, né? Deu uma freada nele, parando a velocidade da direita. E não é o que acontece. Esse E aqui é maluco, sabe? Acontece uma dinâmica ali, dele tá ali, alguém freia ele para a direita e depois alguém começa a acelerar ele para a esquerda. Então, essa letra é um absurdo, né? Eu ficaria, mas se bati o olho no exercício, eu ficaria entre A, B e a C. A, C e a D, perdão. E aí, analisando aqui que a gente fez, né? A gente descobre que é a letra C. Bom, mais um exercício. Esse aqui tá acabando, tá? Vai rapidinho agora os outros. Porque esses daqui, análise de gráficos, são exercícios muito mais simples, né? Eu falei, cai um fácil,
de trajetória, análise de gráfico, e um meio difícil de calculeira. Aqui é um gráfico de posição pelo tempo, em que é perguntado, né, só de olhar aqui pelo gráfico, quando a velocidade do carro é menor e quando ela é maior. Em que pontos é a menor e a maior velocidade deles, né? O que a gente tem que entender aqui, né? O conceito daquilo que é velocidade, né? Já que ele está perguntando a velocidade não é a variação do espaço pelo tempo. O que isso quer dizer olhando para o gráfico? Isso quer dizer que a maior variação do espaço pelo tempo, né? O quanto maior for isso daqui, maior a velocidade. Então, quanto mais varia a velocidade pelo tempo, mais rápido você está, com maior velocidade você está. Olhando para o gráfico, o que isso quer dizer? É a maior inclinação do gráfico, é a maior velocidade. A maior inclinação do gráfico está indicando que você varia mais espaço num curto período de tempo. Então, a maior velocidade, né? Daria até para confundir aqui entre a K e a L, mas você vê que aqui a L é bem mais inclinado, né? Então, com certeza, é nesse ponto aqui L que é a maior velocidade. Maior velocidade. E qual que é o menor, né? Por que eu já eliminei a M e a N? Porque a M e a N, eles estão diminuindo a posição, então a velocidade é negativa. Então, um desses dois aqui é a menor velocidade, né? E qual das duas é a menor velocidade? A menor velocidade vai ser a maior inclinação, só que a maior inclinação descendo, né? Também é a maior inclinação, né? Se a gente for reparar, aonde está mais inclinado, né? No M, né? Aqui é bem... talvez até um pouco confuso, né? Esse exercício. Mas a curva acentua bem para baixo aqui no M, né? É aqui, de fato, nesse ponto M que a gente tem a menor velocidade, que é quando está mais inclinada para baixo, né? Diminuindo bastante o espaço em relação ao tempo. O que você pode pegar é pegar assim uma divisão, vou dar até um zoom aqui no gráfico, porque você poderia pegar assim um momento um pouco antes e um momento um pouco depois e ver essa inclinação, né? E um momento um pouco antes, um momento um pouco depois, e aí você visualmente fica mais fácil de ver quando está mais inclinado, né? Calma aqui, para tirar o zoom, vou ter que tirar a câmera aqui rapidinho. Então, 100%. Ok, então é isso, né? Teria que ver a maior inclinação. E aí detalhes à parte ali, né, desse MN, que eu não gostei também porque não ficou muito claro, mas de fato né? Se você pegar ali uma régua, não pode levar a régua para o Enem, né? Olha aí. Mas daria para você pôr uma reguinha ali no ponto e ver qual que é a reguinha que está mais para baixo, né? Mas então, ó, cuidado, só que a menor e depois a maior. Então a menor é o M e a maior é o L. E pra gente finalizar... Não, né? Quase finalizar. Esse daqui, né, de 2018... não vou nem contar, porque é tão rápido. Olha só, né? Ele está falando sobre deixar justamente aquele experimento que eu mostrei para vocês na aula, né? Do soltar os objetos, eles caem juntos ao chão. Isso aqui é para você entender o conceito, né? Dois objetos que caem no chão, dois objetos soltos, na mesma altura, eles caem ao mesmo tempo no chão, caem juntos no chão. E por que isso acontece, né? Qual que é o grande lance aqui? O que eles apresentam iguais, né? Durante a queda no vácuo, o que é igual no movimento dos dois, né? É uma queda livre isso daqui, né? O que é igual no movimento? É a aceleração, porque a aceleração é o g da gravidade. É os mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? Não é nada disso, eu sei que a gente acabou não vendo ainda o que são esses três aqui, né? Mas tudo isso aqui está relacionado à massa do objeto, a força que se aplica no objeto, né? Inclusive a inércia, né? Que um significado da inércia é a própria massa, né? A dificuldade de mover um corpo, né? Então essas questões estão relacionadas à massa e é justamente isso que elas não têm iguais. Então, apesar de tudo isso ser diferente, a inércia é diferente, o trabalho é diferente, a energia potencial é diferente, a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas isso independe, porque um movimento a única coisa que importa é a aceleração. A questão é, a força é maior. Quanto maior a massa, maior a força que você necessita para mexer um objeto. E aqui esse último que caiu agora também, mas nesse digital, no Enem digital. Não deu tempo de falar durante as aulas. É um dos buracos que acabam ficando, né? Pela questão do nosso tempo, ser muito curto. Mas eu vou tentar dar uma boa explicação aqui para vocês entenderem o que é isso. Só que a gente vai rever exatamente esse tipo de movimento quando a gente falar da força centrípeta, tá bom? Porque aqui é o que está falando, né? Desse movimento circular que está envolvendo a força centrípeta.
Tá escrito assim, né? No Autódromo de Interlagos, um carro realiza uma curva no S do Senna, né? Uma curva bem famosa lá, que era bem fechada. Numa trajetória curvilínea, né? Dá pra gente... Ali, naquela curva, dá pra fingir assim que é uma esfera, né? É uma esfera não, um círculo que você estaria percorrendo, um trecho de um círculo. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro, a velocidade do carro, indica que a velocidade é constante, é sempre a mesma. Então, qual é a direção, o sentido da aceleração do carro? Essa pergunta é até assim, né? Se a gente não sabe sobre esse movimento circular, a gente lê aqui, né, que a velocidade é constante e já vem aqui, ó, a aceleração é nulo, sem direção e sem sentido. Mas quando a gente faz uma curva, existem dois tipos de aceleração, tá? Vocês com certeza já fizeram alguma curva, né? Dentro do busão, do carro, de algum lugar que vocês estavam, vocês fizeram alguma curva, né? Na bicicleta. E a gente sempre sente quando a gente faz uma curva com uma alta velocidade que o nosso corpo é empurrado para fora da circunferência. Se a gente imaginar que tem algum objeto aqui, então, na circunferência, o que acontece quando ele está fazendo a curva, né? Aí ele está aplicando uma velocidade, então ele está se mexendo, e aí tem uma velocidade, e aí surge uma força que te empurra para fora. O nome dessa força é força centrífuga. Por que aparece essa força centrífuga? Porque, na verdade, ela é uma reação da força centrípeta. Toda vez que nós realizamos uma curva, um movimento circular, existe uma força que aparece apontando para o centro da circunferência. E se tem força, tem aceleração. E essa aceleração, então, aponta radialmente para dentro da curva, né? Radial, porque é na direção do raio da circunferência, né? E para dentro, porque a força centrípeta aponta para dentro, né? A força centrípeta, ela é a massa vezes a aceleração, como toda força, só que é a aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta é v² sobre o r, ok? Essa é a fórmula da aceleração centrípeta. Então não depende da variação da velocidade, né? Afinal, a aceleração é variação da velocidade pelo tempo. Por isso que a gente pensa que não tem aceleração. E não tem aceleração tangencial, né? E quando a gente está numa linha reta, está fazendo a curva, a gente tem aceleração centrípeta para o dentro da circunferência, mas se a gente aumenta a velocidade, também tem aceleração que a gente chama de tangencial, que é no sentido... É que assim, né? A gente anda tangencialmente fazendo a curva, né? São várias tangentes, assim, né? Como se fosse um polígono de infinitos lados. Né? Então, por isso que a gente dá esse nome de tangencial, aceleração. A velocidade também é uma velocidade tangencial aqui nesse caso, né? Ela sempre tangencia a circunferência. São várias tangentes que unindo, né, a gente vai fazendo um círculo. Então, se tivesse variando a velocidade, teria as duas, tá? A aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Nesse caso aqui, a tangencial é nula e a radial existe e aponta para dentro da circunferência. Ok? Bom, essa foi a listinha aqui que eu passei para vocês se divertirem, né? Espero que vocês tenham se divertido e que a aula tenha sido proveitosa aí, né? A ideia é vocês tentarem fazer, ver, tentar fazer de novo, sabe? E podem me perguntar, a gente saca aí, comenta, pode mandar mensagem no WhatsApp, vocês que sabem, pra gente poder discutir, tá? Porque a próxima aula que a gente tiver já vai ser sobre a dinâmica. Então vamos ficar por aqui com cinemática, né? Então teria que ser a mais, né? A parte. Bom, é isso, gente. Aquele abraço, tá? Muito bom estar com vocês sempre. Estudem. E é isso. Tchau, tchau.